Olá pessoal, eu sou a Amaranta, eu sou médica nutróloga, naturologista, bióloga, coach nutricional e clínica. Eu atendo presencialmente em São Paulo, em consultório particular. Bem, primeiramente, quando a gente fala assim, como transformar a sua alimentação. Em primeiro lugar, a gente pensa, por quê, Mas por que transformar a nossa alimentação? Por muitos motivos, existem muitos motivos. Existem motivos de saúde, os motivos ecológicos, motivos de compaixão pelos animais não humanos e por aí vai. Vou começar a falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência, só um pouquinho para vocês terem uma ideia e assim eu vou desenvolvendo o meu tema. O meu despertar para a alimentação viva, ele vem acontecendo de uma maneira muito natural, muito gradual, há muitos anos. Primeiramente, eu me tornei vegetariana, depois eu me tornei vegana. E assim, devagar, eu fui conhecendo o pessoal da alimentação viva. O que foi uma grande diferença, fez uma grande diferença na minha vida, foi ter conhecido o Gabriel Cousens, quando ele veio para o Brasil. E a partir daí, isso só fez com que as minhas mudanças elas continuassem a avançar. Mudei meu ramo de atuação. Eu trabalhava com anatomia patológica, que é uma especialidade da medicina, onde você faz diagnóstico de câncer e você faz necrópsias. E eu comecei a pensar, se não tinha uma forma de eu contribuir melhor, uma forma que fizesse mais sentido para mim. Foi então que eu encontrei a nutrologia. E fiz a nutrologia uma forma de levar a minha ideologia, que é a ideologia, minha ideologia principal é a ideologia da causa animal. Porém, eu notei, paralelo a isso, vários ganhos na minha própria saúde. E cientificamente isso é bastante divulgado. Em 2011, as principais mortes, 2/3 das mortes da humanidade, elas aconteceram em virtude de doenças crônicas, sendo as 4 principais: diabetes, hipertensão, cânceres ligados à dieta e doenças cardiovasculares em geral. Aí, e doenças pulmonares crônicas também. Aí você me pergunta, mas o que a alimentação tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. A alimentação tem tudo a ver com isso, o estilo de vida tem tudo a ver com isso. Nós literalmente adoecemos pelos nossos hábitos. Hoje em dia, depois da era da revolução agrícola, depois da era industrial, o que há é um predomínio de alimentos refinados, ultraprocessados, ricos em gorduras maléficas, em açúcares e sal, conservantes, agrotóxicos, transgênicos e por aí vai. As pessoas comem um excesso de proteínas de origem animal, o que, entre outras coisas, sobrecarrega rins, acidifica o organismo, faz com que se perca cálcio pela urina, leva à propensão de doenças renais, cânceres e as doenças que eu falei anteriormente, como hipertensão e diabetes, que são também altamente relacionadas ao estilo de vida. A gente observa aí uma epidemia de obesidade. A gente observa que os onívoros, ou seja, pessoas que se alimentam de carne, ou pessoas que têm uma alimentação comum, estão bastante doentes. Nós percebemos que nosso planeta está doente. Nós estamos literalmente sugando todas as reservas, todos os nossos recursos naturais numa alimentação que ela é altamente embalada, processada, onde, por exemplo, gera uma embalagem tóxica. Eu vou dar um exemplo entre um biscoito recheado e uma banana. Você acabou de comer um biscoito recheado, aquele plástico, saiba que ele veio do petróleo. O petróleo, agora recentemente descobriram o petróleo no Brasil, mas principalmente ele vem ou viria do Oriente Médio. Isso gera tensão, gera conflitos. Fora os derramamentos de óleos que a gente encontra por aí. E as embalagens, elas não são somente o mínimo de embalagens, elas são encaminhadas para reciclagem. A reciclagem também consome recursos do planeta e polui o ambiente. Aquilo poluiu o ambiente, aquilo poluiu o seu corpo. Ao passo que, por exemplo, uma banana, uma embalagem ecológica desenvolvida pela mãe natureza ao longo de milhões de anos, alta tecnologia, alta sabedoria, você comeu aquilo alimentou seu corpo,
aquilo pode ir para a terra tranquilamente, vai adubar e vai servir com meio para que outras plantinhas cresçam. Você ganhou, a natureza ganhou, todos ganharam. E é assim que funciona as curas. Se você quer curar, você quer se curar, cure o planeta. Tudo que for bom para você é bom para o planeta. O que é tóxico para você é tóxico para o planeta. Eu já tinha pensado assim, mas está tudo engajado. Os nossos hábitos de consumo estão relacionados com o consumo do planeta e estão relacionados com problemas na nossa saúde. Se nós quisermos mudar, nós temos que partir do básico. E o básico começa a partir de cada um de nós. Cada pequena mudança. Por exemplo, o fato de você estar aqui hoje assistindo essa palestra é um primeiro passo lindo, um primeiro passo grandioso. Significa que você está contemplando mudanças na sua vida. Significa que você visualiza que sim, é necessário mudar e que sim, você pode mudar. Você começa de onde você está, do jeito que você está. E honre o lugar onde você está. O lugar aonde você está perfeito. Do jeito que ele está, honre esse lugar. Não se recrimine, não se culpe, não se compare. Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu despertar, que não pode ser imposto, ele é natural e é um processo contínuo. Então, o primeiro passo você já está dando, estando aqui, buscando informações. Então, dentro do que você pode mudar, vamos ver quais seriam os primeiros passos, né? Além disso, além do segundo passo. Depende de cada um. Por exemplo, uma pessoa que ainda se alimenta, digamos, de produtos muito industrializados, que vai lá, abre o armário da sua cozinha e está cheio lá de coisas industrializadas. Óleos vegetais, bolachas recheadas, coisas processadas. O primeiro passo seria a pessoa enxugar isso, né? Primeira coisa, tirar a margarina, tirar óleos processados, mudar o sal para um sal de melhor qualidade, mudar a qualidade da água. E a pessoa ir devagarinho. Se você ainda come carne, eu recomendo que talvez esse seja um ponto de início para você. O ponto de início, ele depende muito de onde você está e de onde você quer chegar. Se você, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Eu ofereço, através dessas minhas consultorias via Skype, um serviço de atendimento especializado, onde ao longo de sessões eu vou acompanhando as pessoas nessa mudança, individualmente ou coletivamente. E lá eu faço de acordo com a individualidade e o momento de cada um. Mas aqui, como nós estamos num grupo bem grande, muitas pessoas assistindo ao seminário, então eu poderia dizer que o primeiro passo seria realmente isso. Recapitulando. Primeiro, o primeiro passo você já deu estando aqui. Segundo passo, honrar onde você está. Terceiro passo, mire um objetivo final, mas vá por pequeninas conquistas. E saiba que o processo ele é natural, ele é lento, ele é particular, ninguém pode forçar você. E você também não pode forçar ninguém. Lembra, você está mudando. O mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar porque você está mudando. Você pode mudar somente a si mesma ou a si mesmo e ao seu pequeno mundo, ou seja, o mundo ao redor de você. A partir do momento que você vai mudando, o mundo ao redor de você ele vai mudando e você vai servindo como um espelho e como um gatilho para a mudança de outras pessoas. Então, preste atenção na sua responsabilidade, porque à medida que você for melhorando, você vai ocupando o seu lugar ao nosso lado nessa caminhada, nessa jornada, onde nós precisamos de cada um de vocês. Então, procure eliminar os produtos industrializados da sua vida e procure também frequentar mais feiras orgânicas. Vá a feiras orgânicas, compre o que os produtores locais vendem. São a comida, como a gente chama, a comida 0 quilômetro. Aquela comida que é produzida no seu quintal, produzida pelo seu vizinho, produzida pelo agricultor que mora perto de você. Privilegiando essa comida e essa alimentação ao invés daquela que roda milhões e milhões de quilômetros, que às vezes vindo até mesmo de outros países, outros continentes, vem de navio, de caminhão e assim vai, né? Olha toda a intoxicação que chegou, né? E ele dificilmente chega um alimento fresco para você.
Então, privilegie aquilo que os produtores locais da sua cidade, da sua região oferecem e comece a frequentar essas feiras e acrescente, comece colorindo o seu prato. Se você come, mais ou menos as pessoas comuns, elas comem, creio eu, gira entre 5 a 10% de alimentos crus. Vai aumentando. Diariamente aumente mais um pouquinho. Você come 10% de alimentos crus, passe para 15, para 20, 25, 30, 40, 45 e assim por diante. Devagar. E assim, quando o seu prato estiver bem colorido, cheio de frutas diferentes que você talvez nunca tinha experimentado, de verduras que você talvez nunca tinha visto, quando ele já estiver bem coloridinho, o seu próprio corpo ele vai entrar no processo onde ele vai guiar você por um caminho que às vezes se torna até intuitivo, onde você vai se desintoxicando cada vez mais. A partir de 50% a 60% de alimentos crus na sua refeição, você já está num passo bem adiantado aí de alimentação viva. Uma outra coisa também, bem prática, comece a comer, germinar. Você pode começar pelo girassol, ele é fácil de germinar. Você pode ir comer o broto do girassol. Você pode pegar essas folhas verdes todas e colocar e fazer um suco verde de manhã. É um ótimo começo também, começar pelo suco verde. E assim uma mudança vai puxando a outra. Daqui a pouco você já está cozinhando sem óleo, você já está mudando as panelas na sua casa, você já está... Quando a sua cozinha, você entrar na sua cozinha ela parecer um jardim, quando você entrar na cozinha e você achar que você entrou no meio de uma horta, você está começando a ficar ótimo. Então é assim. E as mudanças elas vão indo. Uma mudança ela vai puxando a outra. Tenha paciência consigo mesmo ou consigo mesma. Saiba que às vezes a gente dá uns retrocessos, isso é normal. Levante e comece de novo. De início, não é interessante estar divulgando rótulos para as pessoas. Ou seja, eu sou vegetariano, vegano. No início não é necessário rótulos, até que você se fortaleça bem. Porque as pessoas elas vão começar a fazer cobranças, elas vão começar a fazer perguntas. E quando você não está ainda bem firme no seu propósito, talvez isso seja difícil, essa parte social. Mas quando a sua lagarta já estiver transformada em borboleta, ou seja, quando a sua mudança interior já estiver se consolidada, aí sim você pode divulgar. Sou crudivorista, sou vegetariano, sou vegano, sou da alimentação viva, e etc., sem causar maiores problemas. Treine bem em casa, faça pactos indissociáveis com você mesmo antes de enfrentar o meio social. Porque quando você for enfrentar o meio social, você já vai ter que estar mais firme, mais forte e realmente ser esse exemplo que a gente precisa que você seja. Tem uma coisa bastante importante que algumas pessoas que adentram esse universo de mudança alimentar, às vezes acabam desistindo, porque elas pensam que vão ficar com alguma deficiência de micro ou de macronutrientes. Só que às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas elas já trazem deficiências prévias, isso é muito comum. Se não fosse por isso, não haveria essa preocupação governamental de fortificar a farinha de trigo, a farinha de milho com ferro, ácido fólico, de fortificar o sal com iodo, não haveria programa de saúde básica no sentido de suplementar ferro na gestação e na infância, vitamina A. Isso tudo foi pensado na população onívora, na população que se alimenta de maneira normal. Você já tinha pensado nisso? Nenhum desses programas ele visa pessoas que se alimentam de forma alternativa. Por quê? Porque essa alimentação, além de ela ser excessiva em gorduras, açúcares, sal, conservantes e proteínas, animais, tudo aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, ela também é carente em micronutrientes, absolutamente carente em micronutrientes. Então, se você tem carência de micronutrientes, eu aconselho você antes de adentrar no universo da alimentação alternativa, faça vamos chamar assim, um pretty screen de como está você. Dose no seu sangue a vitamina B12, ferro, ou melhor, a ferritina, zinco,
ácido fólico e faça uma dosagem e veja no que você tem deficiência. Se você tiver deficiência, suplemente. Faça exame de rotina e veja como está o seu antes. Porque, à medida que você for se transformando, para que você não venha a desistir ou atribuir qualquer problema à sua mudança, quando na verdade é uma coisa que você já trazia previamente. Algumas pessoas acabam fazendo isso e acabam até, de certa forma, tendo esse tipo de problema porque não tiveram esse tipo de cuidado, não fizeram uma transição de forma não acompanhada, de forma errônea, e podem ter algum problema ou outro e atribuir isso à alimentação, erroneamente. Isso acaba desestimulando outras pessoas a mudarem, né? Quando isso que deveria acontecer exatamente ao contrário. Cada pessoa que muda, lembra que eu falei, ela é um exemplo, ela é um gatilho para que outras pessoas também mudem, também se transformem. Então pense nisso, pense na sua responsabilidade. Em primeiro lugar, para com você mesmo, em segundo lugar, para com as outras pessoas e para com o planeta onde nós vivemos. Faça o negócio direitinho, faça acompanhado, faça certinho, vá aos poucos, vá naturalmente. Existem pessoas que mudam da noite para o dia? Existem. Não vou dizer que não existe, porque existem sim. Só que a maioria dos casos que eu vejo de pessoas que mudam da noite para o dia, elas acabam desistindo. Ou não conseguem ter força suficiente para sustentar uma mudança tão brusca do dia para a noite. Então, mas há quem consiga. Sempre tem aquelas pessoas altamente fortes, né? Que elas, de personalidade determinada, que conseguem. Mas para a maioria funciona ir aos poucos. Mas ir aos poucos que também não seja que você realmente vá devagar, mas vá sempre, né? Não pare, mire o objetivo final e vá passo por passo, passo por passo. Então essa de fazer o print screen, digamos assim, antes, seria bem interessante. E aí fazer o negócio devagar, procure comprar livros que falem sobre o assunto, entre em grupos no Facebook, porque você vai estar se fortalecendo, pelo menos virtualmente se cercando de pessoas que pensam parecido com você, que já estão em transição e que podem te dar força. Procure aprender receitas, entre na cozinha, aprenda a cozinhar, faça receitas diferentes, surpreenda seus familiares, surpreenda seus amigos e aventure-se. Antes de qualquer coisa, toda mudança ela é em si uma grande aventura. Ela é uma aventura porque você vai entrar no mundo desconhecido, né? Você entra com esperanças, você entra com fé, você jamais entra numa aventura, né, sem esperança, sem fé e sem aquele entusiasmo de uma nova atitude. Então pense nisso, pense nessa aventura de um universo altamente novo, de cores, sabores, aromas, prazeres, de saúde. Vocês não imaginam o quanto é maravilhoso você poder comer uma comida deliciosa, sabendo que ela vai te fazer bem, que você pode comer sem culpa, sem ter que contar caloria, sem ter que se preocupar com essas coisas. É muito bom. Uma dúvida que pode surgir seria quanto a proteínas. Bem, as proteínas na alimentação sem derivados animais, elas advêm de muitas coisas. Principais: sementes oleaginosas, semente de girassol, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, por aí vai. As leguminosas também, grão de bico, lentilha, ervilha, que podem ser germinados. Nós temos também as punks. Punks seriam as plantas alimentícias não convencionais. As plantas alimentícias não convencionais, elas são praticamente desconhecidas da grande maioria de nós. Nós só conhecemos o que tem no supermercado, infelizmente. Porque os antigos habitantes do nosso território nacional, os indígenas, sabiam disso, se alimentavam de muitas dessas plantas e tinham um conhecimento bastante grande. Os colonizadores, eles subverteram os hábitos dos indígenas e trouxeram o hábito deles, né? Seria o trigo e outras coisas que vendiam na Europa, colonizando, no caso, fazendo uma imposição não só de costumes, mas também de alimentos. Isso também aconteceu. Mas as punks, elas estão por aí e elas são super ricas. Vou citar o exemplo de algumas punks.
A Ora Pronobis é uma punk bastante comum no estado de Minas Gerais. Eu cito ela, sempre cito ela, porque ela tem bastante proteína e por ter a cor verde escura, tudo que é verde escuro, ela é rica em ferro. Então ela é ferro e cálcio. Quando vocês pensarem em verde escuro, pensem em ferro, pensem em cálcio. Então tudo o que é verde escuro tem esse potencial. A Ora Pronobis ela também tem proteína. Existe a Beldroega, que é uma punk, uma folha, que tem bastante ômega 3, por exemplo, e outras tantas punks, existe até um livro que eles catalogaram algumas das punks. Mas as punks são tantas e estão tão desconhecidas que seria impossível saber a composição nutricional de todas elas e o benefício de todas elas. Até porque dentro da alimentação viva não existe, a princípio, essa preocupação tão grande com a composição nutricional e com a contagem de calorias. A preocupação maior seria com a qualidade do que você está comendo. Lembrando que nenhum alimento contém todos os nutrientes, assim como nenhum nutriente está contido em apenas um alimento. Pense nisso na hora que você for visualizar a composição da sua alimentação. Para quem já viu a pirâmide alimentar Raw Food, a base dela ela é totalmente verde, ela é linda, ela é um verde escuro lindíssimo. E lembre também o verde escuro do suco verde, né? Então, nisso aí já tem bastante ferro, já tem bastante cálcio. Vamos lembrar também das sementes, né? O gergelim é uma das sementes que mais tem cálcio, né? Temos também representantes de ômega 3, chia, linhaça. Temos tudo o que precisamos dentro do reino vegetal. Absolutamente tudo. Não existe nenhum problema nutricional exclusivo de vegetarianos. Isso é muito importante, principalmente quando eu falo da B12. A B12 é campeã de dúvidas, né? Algumas pessoas têm medo de retirar os derivados animais da dieta com medo da B12. Só que a B12, hoje em dia, ela é um problema de saúde pública. Principalmente a partir da quarta, quinta década de vida, a maioria das pessoas que comem carne, elas têm problema, comendo ou não, de deficiência de B12. Porque o organismo ele passa a diminuir a sua capacidade absortiva. Então os médicos mais atualizados, principalmente que trabalham com idosos, eles têm comumente a solicitação da B12 como uma rotina. Isso para pessoas que realmente se alimentam de maneira comum. O leite. Bom, o leite ele é excessivamente valorizado pela nossa cultura, sendo que o leite ele é bem polêmico. Existem muitos profissionais se posicionando contra o leite, inclusive atribuindo a ele desmineralização óssea, ou seja, o osso se desmineraliza, certo? E eles atribuem isso ao leite, devido ao fato de que o osso, além do cálcio, necessita também de outros minerais que não estão contidos no leite. O leite também ele é pobre em ferro e acidifica o organismo, né? Quando você para de se alimentar de proteínas animais, automaticamente o seu corpo passa a poupar cálcio, automaticamente. Principalmente também quando você, além das proteínas animais, você tira da sua vida refrigerantes, café, açúcares, porque isso faz com que você perca cálcio pela urina. E em cálcio, o mais interessante é poupar cálcio que a gente já tem no nosso organismo. As folhas verdes têm muito magnésio, né? A clorofila ela é composta de magnésio, assim como o ferro ele compõe as nossas células sanguíneas. Digamos assim, o sangue vegetal, né, entre aspas, ele é composto pelo magnésio. Então, olha aí que banho, né, de magnésio, de cálcio, de ferro, de tudo que é bom. Então é isso, gente. Eu acho que eu acredito. Eu falei bastante, assim, bastante rápido, eu falo rápido. Se vocês ainda tiverem dúvidas, eu tenho um e-mail onde estou à disposição para tirar dúvidas. É o atendimentovegetariano@gmail.com, ou também pela fanpage, eu tenho uma fanpage com esse mesmo nome, Atendimento Vegetariano. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço pela atenção, agradeço pelo carinho que eu tenho recebido, algumas mensagens. Obrigada a tudo que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje.